Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a essa aula sobre a Resolução 453 de 2012, do meu, do seu, do nosso queridíssimo e amadíssimo Conselho Nacional de Saúde. Comigo, professor Kenneth Santos, e com você, futuro servidor, futura servidora de nosso país. Amém? Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Amados meus, antes de iniciar os nossos trabalhos na Resolução 453, eu tenho um aviso para você. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo existe 3 links. O link número 1 é o link do material em PDF de apoio a essa aula. Esse material que você está vendo aqui na tela, você consegue baixar ele para você aí no link número 1, beleza? O link número 2 é o link de uma playlist com videoaulas de Sistema Único de Saúde, todas completas, focados aí na sua aprovação. Então, quer estudar outros assuntos do Sistema Único de Saúde aqui comigo? No link número 2, você vai ter a playlist com todas as videoaulas lá para você. Tudo bem? E no link número 3 é o link de um curso de Sistema Único de Saúde em exercícios, onde eu volto em todos esses assuntos tratados aqui, em todas essas aulas tratadas aqui no YouTube, eu volto com todos eles, só que em exercício. Para adquirir o curso em exercício, é só clicar lá no link número 3, que você terá acesso a este curso. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Primeiro ponto. Quando nós falamos em Conselho Nacional de Saúde e na própria Resolução 453 de 2012, é extremamente importante que você já tenha assistido anteriormente a aula da Lei 8.142 de 1990. E caso você não tenha assistido essa aula, é extremamente importante que você já domine essa lei. Beleza? Tá? Então, caso você não domine ela ainda, vai lá na playlist, assista primeiro a 8.142 de 1990, só então vem assistir aqui a resolução, porque a resolução complementa aquilo que está na 8.142. Tudo bem? Beleza. Segundo ponto, quando nós falamos em resolução, nós estamos falando de uma norma legal brasileira, de uma norma infralegal brasileira. Ou seja, é uma norma que não é lei, ou isso é, não foi aprovado pelo Congresso Nacional, certo? Porém, todavia, contudo, ela tem força de lei. E ela tem força de lei desde que ela respeite as leis aprovadas em nosso país. Então, uma resolução, ela é uma ferramenta instituída pelo corpo, né, ali de leis brasileiras como uma norma infralegal, e essa norma infralegal é necessário ser cumprida. Beleza? É necessário ser cumprida. Quem tem poder de criar resoluções? Em regra geral, conselhos, tá? Como nós temos aqui, então, o Conselho Nacional da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, ele tem como uma das suas ferramentas a possibilidade de criar resoluções. Na verdade, eu diria que esse é o principal poder do Conselho, é criar resoluções. E uma das resoluções mais importantes é a Resolução 453 de 2012. Perfeito? Por que ela é importante? Porque ela trata sobre a diretriz que está na Constituição Federal, que é também um princípio que está na 8080, mas que é melhor detalhada na 8.142 de 1990, que é a questão da participação da comunidade no Sistema Único de Saúde, ou, da forma que se encontra no seu edital, controle social do SUS. Controle social do SUS. Então, essa resolução, ela vai detalhar aqueles elementos que se encontram na 8.142. Beleza? Ela detalha, e esses detalhes precisam ser cumpridos. Partindo, então, desse conceito inicial de que resolução é uma norma
infralegal e ela precisa ser cumprida, e neste caso ela vai detalhar 8.142, que por sua vez já trata daquela diretriz que está na Constituição, que é da participação da comunidade no SUS, que também é um princípio da 80-80, que nós vamos ver na próxima aula, 80-80, na próxima aula, você vai perceber que essa perspectiva ela é uma perspectiva extremamente importante para a sua prova, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos lá, olha lá. Resolução 453 de 2012. Eu separo ela em pontos, tá? Em uma estrutura que eu entendo um pouco mais didática, tá? Então, primeira coisa é que ela vai dizer que os conselhos de saúde são órgãos. Conselho de saúde é Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Conselho de Saúde do Distrito Federal. Então, eles são órgãos o quê? Colegiados, eles têm um colégio, um número de membros, deliberativos, eles deliberam, tomam decisões, e uma das ferramentas para a tomada dessas decisões é a criação de resoluções, tá? E são permanentes. Isso é, eles têm um local aonde que eles atuam, funciona ali em determinados horários, tem uma secretaria de apoio para essa estrutura funcionar, beleza? Tudo isso em cada esfera de governo, ou seja, em âmbito da União, governo federal, do estado, do município e do Distrito Federal, beleza? Ampliação dos conselhos de saúde, ela começa dizendo que esses conselhos eles podem ter um processo de ampliação, porque essa ampliação vai ter naturalmente o que nós chamamos de participação da sociedade através do controle social do SUS. Então, a participação dessa sociedade nesse controle social é um subsistema da Seguridade Social. Lembre-se que quando nós falamos de Seguridade Social, vimos lá na aula de Direito Constitucional isso, certo? Que está na playlist aqui embaixo também. Então, nós vimos que quando falamos de Seguridade Social, ele é um gênero e dentro dele tem 3 espécies: saúde, assistência social e previdência social. Portanto, essa resolução vai dizer que essa participação da comunidade, tendo um controle social, é o que ele chama de subsistema de Seguridade Social. É participação em um subsistema de Seguridade Social, ou seja, saúde. Tá? Na saúde, que é o grande foco aqui. E isso vai ajudar na formulação de estratégias, no controle da execução das políticas de saúde, principalmente junto às conferências, né? Aquelas conferências que se reúnem a cada 4 anos, né? E irão propor, né, ali atividades para o planejamento quinquenal da saúde, certo? Então essas políticas serão extremamente importantes. Inclusive, nessa ampliação de conselhos, ele diz, poderá então ser criados conselhos regionais, que atende obviamente uma região, conselhos locais, específico de um determinado local, e o que também está na 8080/90, que é os conselhos distritais de saúde. Entre eles, podemos citar aquele que está na 8080, que são distritais sanitários indígenas, que é um conselho que pode ter ali vários bairros dentro de um município, né? Vários municípios dentro de um estado, e assim sucessivamente. É definido uma determinada área geográfica, né? Ali por aspectos epidemiológicos e aspectos sociais comuns, né? E aquilo ali é chamado de, então, distrito sanitário. Se tem um distrito sanitário, eu posso ter um conselho que ajuda dentro desse processo, ou seja, a participação da comunidade na organização desse distrito sanitário. Essa participação vai fazer o que nós chamamos, então, de controle social do SUS. Beleza, o primeiro ponto, bem tranquilo. Vamos ao segundo ponto, né? Aqui dividindo ela. Então ele fala sobre a instituição e a reformulação dos conselhos de saúde, certo? Ele falou, ó, o conselho será criado, e ele será criado conforme a autonomia de cada ente federado. Como assim, professor, a autonomia de cada ente federado? Isso. Se é um conselho municipal, quem é que cria o conselho municipal? O município. E como é que o município faz isso? Por força de lei. Então, junta os vereadores, e os vereadores vão lá e aprovam uma lei municipal, criando aquele Conselho Municipal de Saúde. No estado, junta lá os deputados estaduais,
né, daquele estado. Vamos lá colocar o Ceará, junta lá os deputados estaduais do Ceará, e aí eles vão estabelecer uma lei estadual e criar o Conselho Estadual de Saúde. E federal, que já foi criado, você sabe que já tem uma lei, já até estudamos, que é base para essa resolução, que é a Lei 8.142 de 1990. É ela que cria o Conselho Nacional de Saúde, tá? Então ela cria o Conselho Nacional de Saúde. Beleza? Show? Tá? Então, conselho é criado por lei. Extremamente importante isso, tá? Extremamente importante. Conselho é criado por lei na sua respectiva autonomia. Se é municipal, vereadores cria. Se é estadual, deputados estaduais. Se é do DF, os deputados distritais. Né? Se é do Distrito Federal, os deputados distritais. Se é em âmbito federal, o Congresso Nacional, e que já aprovou foi 8.142 de 1990. Certo? Essa base vai dizer que dentro desses conselhos terá que ter uma composição paritária em relação aos usuários e o conjunto dos demais segmentos. Como a velha vaca mimosa dizia. Lá no 8.142 de 1990, nós vimos que o conselho ele é organizado, ele tem cadeiras para 4 grupos. No primeiro grupo é o grupo do próprio governo. Então o governo terá cadeiras lá no conselho. Beleza. Além do governo, ainda existe cadeiras para os prestadores de serviço. Então aqueles que prestam serviço também têm cadeiras. Óbvio, na área da saúde, né? Presta serviço na área de saúde, também tem cadeira. Além dos prestadores de serviço, também tem cadeira para os profissionais da saúde, os trabalhadores da saúde. Esses também têm um conjunto de cadeiras. E existem outras cadeiras que são para os usuários do Sistema Único de Saúde, para aquelas pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde, ou seja, toda a humanidade. Tá? Então você também, o usuário também tem cadeiras relacionadas ao conselho, beleza? Nós vimos lá que existe uma definição muito clara, que a quantidade de cadeiras para usuários será paritária ao conjunto dos demais membros, ou seja, o usuário sempre terá 50% das vagas do conselho. 50% das vagas do conselho é do usuário, porque é paritário, é paritário em relação ao conjunto dos demais membros. Soma-se os outros, tem que dar exatamente a mesma quantidade que usuários. Beleza isso? Fechou? Show! Só que essa resolução, ela acrescenta uma informação nova. Ela diz o seguinte, eu coloquei numa tabelinha aqui para facilitar a nossa vida. Tá bem aqui a tabelinha, daqui a pouco a gente volta nos outros pontos. Ó, diz o seguinte essa resolução, que os usuários ficam com 50%. Ou seja, é paritário em relação ao conjunto dos demais membros. É paritário. Só que ela vem e diz assim, ó, sabe os trabalhadores da saúde? Sabe os profissionais de saúde, os trabalhadores da saúde? Ou seja, você, sabe você? Então, você, trabalhador da saúde, tem 25% das vagas. Isso mesmo. Você, trabalhador conforme a resolução, tem 25% das vagas, tá? E o governo, mais os prestadores de serviço, terão aí 25% das vagas. 25% das vagas. Então vamos pensar em um conselho para ficar mais claro. Em um conselho com 10 membros. Nesse conselho com 10 membros, né? 10 membros... 50% será de ser dos trabalhadores, ou melhor, dos usuários. 50% tem que ser dos usuários. Então dará 5 para os usuários. Beleza? Tranquilo? Os outros 5 serão divididos no meio. 25% tem que ser para trabalhador. Portanto, se 25% tem que ser para trabalhador, vai dar 2,5. Como não tem como cortar, então eles ficarão com 3. Ali, bonitinho. E os outros 2 será um para o governo e outros para os prestadores de serviço. Quanto mais membro, mais redondinho fica essas contas, né? A própria composição de cada
conselho será calculado dentro desses méritos. Então vamos fazer mais redondinho aí. Se eu tenho ali 12 membros, 6 será para usuários. 3, então, ficará como trabalhadores de saúde, porque 25% vai dar 3. E os outros 3 vai dividir entre governo e prestador de serviço. Como que é essa divisão? A resolução não diz. Se vai ser 2 do governo, se vai ser uma para prestador de serviço, vai ser 2 para prestador de serviço, uma para governo, né? Eles vão alternar. A resolução não diz. O que a gente tem que lembrar é que 50% é para o usuário, 25% para trabalhador de serviços, trabalhadores de saúde e 25% se divide entre governo e prestadores de serviço. Beleza, entendemos? Show. Professor, mas isso não contradiz o que está na Lei 8.142? A resposta é não, não contradiz. Não contradiz. E não contradiz porque é um complemento. Lá diz 50% será o do usuário, ou seja, é paritário. Será paritário o conjunto dos membros como usuários e o conjunto dos demais membros. Aqui está respeitando isso. Os demais membros, trabalhador de saúde, governo e prestador de serviço, continua com 50%. E os outros 50% fica para os trabalhadores. Ou melhor, para os usuários. Beleza? Fechou? Show! Então, essa estrutura é importante você conhecer aqui na resolução, comparando ela com a 8.142. Beleza. Olha o que ele diz então. Na criação e na reformulação dos conselhos de saúde, deverá acolher demandas da população, né, que foram consubstanciadas nas conferências. Conferências são aqueles eventos que nós estudamos na aula anterior. Então, aquelas conferências que todo mundo pode participar, tal. Então, pega lá as propostas, porque é só propositivo, e aí traz para o conselho. E aí o conselho que é deliberativo. O conselho pode aprovar ou não aquilo bonitinho. A organização do conselhos tem que ter uma participação da sociedade, garantida aí com conselhos uma instância privilegiada. Na composição, a participação da sociedade tem que ter uma instância privilegiada na composição, discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da implementação da política da saúde. Se é 50% das vagas para usuário, já entra aqui. O Conselho de Saúde será composto por representantes de usuários, trabalhadores de saúde, governo e prestadores de serviços, já sabemos. O número de conselheiros será indicado pelo plenário. Então, quantos membros tem o conselho? Cada conselho terá uma quantidade de membros diferentes. Beleza? E quem indica? O próprio plenário do conselho. O que é o plenário? O plenário é o conjunto de todos os membros. Perfeito? Quando fala plenário, uma associação. Quando fala assim, o plenário do STF, do Superior Tribunal Federal. Então, o plenário são as 11 cadeiras, ou seja, os 11 membros que lá estão. Beleza? Plenário do Superior Tribunal Militar. São 15 membros. Então, quem é o plenário? O conjunto dos 15 ministros militares. Beleza isso, tá? Plenário da Câmara Federal. 513 deputados. Então, o que é o plenário? O conjunto de todos os membros, os 513 deputados. Beleza? Plenário do Senado, 81 senadores. Então, o conjunto de todos os membros. Plenário do Conselho de Saúde, o conjunto de todos os membros daquele Conselho de Saúde propriamente dito. Beleza isso? Então, aquele conselho terá ali esse plenário propriamente dito. Fechou? Show, tá? O número será indicado pelos plenários dos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde. Ok? E aqui está a sua composição. Cada conselho de saúde tem que ter reunião ordinária, no mínimo uma cada mês. Então, o Conselho de Saúde, municipal, estadual, nacional, do Distrito Federal, tem que se reunir no mínimo uma vez ao mês. Isso é reunião ordinária. Perceba a palavra, o termo no mínimo. Pode se reunir mais do que uma vez por mês? Pode. Pode se reunir menos de uma vez por mês ordinariamente? Não. No mínimo, uma vez por mês ordinariamente. E extraordinariamente, toda vez quando necessário. Tá? Então, uma vez ordinário e o restante extraordinário. Tá? No mínimo, uma vez por mês ordinário e o restante extraordinário.
O presidente do conselho é eleito entre os membros do conselho. Certo? Então, quem elege o presidente do conselho? Os membros do conselho. Esse presidente pode ser um representante do governo? Pode. Pode ser um representante dos prestadores de serviço? Pode. E dos trabalhadores de saúde? Pode também. E o usuário? Também. Porque quem elege o membro são os pares daquele conselho. Tá? Então, os membros irão eleger o presidente deles. Certinho? Beleza? Quem elege o presidente da Câmara Federal? Os deputados. Quem elege o presidente do Senado? Os senadores. De boa isso? Então, o mesmo processo se aplica aqui. Simples. As reuniões dos conselhos são abertas ao público. Não existe reunião fechada, secreta nos conselhos de saúde. É aberta ao público, certo? O público pode estar lá sem maiores problemas. A representação de órgãos terá como critério. Ao representar órgãos, né, tem que ter alguns critérios nessa representação dos órgãos. Representatividade, abrangência, complemento. De quê? Do conjunto das forças sociais no âmbito do Conselho de Saúde. Então, essa composição tem que respeitar as forças sociais. As forças sociais. Daqui a pouquinho a gente entra melhor nesse mérito. Mas aqui só fique. A composição do conselho tem que respeitar as forças sociais. Os representantes do Conselho de Saúde serão indicados por escrito pelos seus respectivos segmentos e entidades, de acordo com sua organização. Daqui a pouquinho a gente vê melhor isso também. Mas basicamente, quem são os membros do conselho? Serão indicados por escrito dos respectivos segmentos e entidades. Então, cada segmento, cada entidade indica. Como assim, professor? Deixa eu adiantar. Associação de idosos. Opa, a associação de idosos é participação da sociedade. Então, a associação de idosos pode indicar pessoas para compor o conselho. Entendemos? Se é a associação de idosos indicando, obviamente, isso terá uma representação, a sua representação estará entre as vagas dos usuários. Beleza? O sindicato dos enfermeiros. É o sindicato dos enfermeiros indicando. Como enfermeiro é profissional de saúde, então, neste caso, essa vaga estará destinada aos trabalhadores da saúde. Certo isso? Entendemos? Show. Tá? Recomenda-se a cada eleição que os segmentos de usuários, trabalhadores e prestadores de serviço renova-se no mínimo 30% de suas entidades representativas. Vamos devagar aqui. Primeiro, preste atenção. A recomendação de renovação não é para todos os segmentos. Vou repetir. A renovação, a recomendação, é uma recomendação. A recomendação para renovação dos membros no respectivo conselho não é para todos os segmentos. Conta aí. Aí só tem 3 segmentos. Apenas 3 segmentos. E nós temos um total de 4 segmentos. Quem é que está faltando? O governo. Por quê? Porque o governo não entra aqui. Porque o governo, ele segue a própria ordem do conjunto dos processos eleitorais brasileiros. Então, a cada 4 anos, o governo muda. E o governo, quando coloca alguém aqui no conselho, né, ele coloca e tira na hora que ele quiser. Beleza? Então, não entra dentro do processo aqui dessa recomendação. E o que está recomendando? Que os segmentos tenham uma renovação de no mínimo 30% das entidades representativas. Como assim, professor? O tópico 11, ele cita aqui representações possíveis. Então, vamos colocar que em um conselho de 12 membros. 12 membros. Desses 12 membros, então, 6 membros será de usuários. 6 membros será de usuários. Beleza. Quem é que está lá nesses 6 membros de usuário? 1 é da Associação de Pessoas com Patologia. 2, Associação de Pessoas com Deficiência. O terceiro, da entidade indígena. O quarto, de movimentos sociais populares organizados, como Movimento Negro, LGBT, QIA+. Movimentos organizados de mulheres em saúde. Entidade de aposentados e pensionistas. Ok. Os usuários têm uma representação de cada um deles. O que a legislação está dizendo? Primeiro, ela está dizendo que
recomenda-se. Recomendar não é obrigatório. Primeiro ponto é esse. Recomenda-se. Não há uma obrigatoriedade, e sim uma recomendação. Certo? Um município muito pequeno, dificilmente ele consegue renovar isso aqui. Beleza? Dificilmente. Por quê? Porque ele não vai ter representações suficientes para essa renovação. É por isso que o termo é recomenda-se. Os municípios maiores, mais bem estruturados, isso aqui é fácil acontecer, essa renovação. Renovação de quê? De no mínimo 30%. Então vamos renovar 30%? Vamos. Então eu vou tirar aqui, na renovação, eu vou tirar aqui o Movimentos Organizados de Mulheres em Saúde e vou tirar aqui as entidades indígenas. Porque renova-se no mínimo, pode renovar até mais, mas no mínimo 30%, recomenda-se. Fiz isso aqui, renovei, tirei 30%, então vou colocar outros. Vou colocar agora entidades de congregadas sindicatos, centrais sindicais, confederações e federações de trabalhos urbanos rurais. E vou colocar também organizações de moradores. Pronto, renovei pelo menos 30%. De boa? Isso para usuário. O mesmo vai acontecer na categoria de prestadores de serviço, o mesmo vai acontecer na categoria de profissionais da saúde. De boa? Igual o sapo na lagoa? Tranquilidade? Beleza, né? Beleza, beleza, beleza. E aqui está o nome de vários segmentos, né, possíveis, ó. Entidade de defesa do consumidor, entidade ambientalista, organizações religiosas, trabalhadores da área de saúde, associações, confederações, conselhos de profissões regulamentares, federações, sindicatos, obedecendo instâncias federativas, comunidades científicas, entidades públicas, hospitais e universidades, hospitais, campos de estágio, pesquisa, desenvolvimento, entidades patronais, entidades dos prestadores de serviços de saúde e governo, tá? Então você tem aqui uma estrutura que fala sobre possíveis representações dentro desse processo. Ok. Essa representação no tópico 12 e no tópico 13, tópico 12, 13 aqui do material, lembrando que esse material você encontra no link número 1 logo aqui abaixo, é algo que precisamos tratar com calma, que é para que o examinador, caso ele cobre, não engane você na hora da prova. O item 12 está falando sobre pessoas que de alguma forma tenham algum cargo de direção ou de confiança dentro da instância governamental. Beleza? Então vamos começar por isso. Direção ou confiança na instância governamental. Você já sabe que o governo tem vagas no conselho. Então vamos colocar o Conselho Municipal de Formosa, no Goiás. Conselho Municipal de Formosa. Beleza. Vamos supor que lá no Conselho Municipal de Formosa, entre as vagas de usuários, eles indicaram lá, foi indicado por uma associação de direito das mulheres. Então, a Associação de Direito das Mulheres indicou a Maria. Então, indicou a Maria. A Maria vai se tornar membro, ou já é membro do Conselho Municipal de Saúde de Formosa, como usuária do serviço. Beleza? Tranquilo? Show. Mas a Maria é brode da prefeita. E a prefeita convida a Maria para que a Maria assuma um cargo no governo. O que vai acontecer com a vaga da Maria no Conselho Municipal de Saúde de Formosa? Isso mesmo, a Maria vai ter que sair do conselho, porque a vaga que ela tá é para usuário, mas a partir do momento que ela assume a direção ou um cargo de confiança junto à prefeitura, a partir daquele momento ela já não é mais usuária. A partir daquele momento ela passa a ser governo, então ela não pode mais ficar naquele cargo. A associação vai ter que colocar uma outra pessoa no lugar da Maria. Entendemos?
Beleza, fechou? Então, se tem cargo de confiança ou cargo de direção, não pode. Ah, ele é o enfermeiro e aí ele recebeu uma função comissionada de chefe da enfermagem. Opa, então ele pode assumir como das vagas dos trabalhadores de saúde, dos profissionais de saúde, dos trabalhadores de saúde? A resposta é não. Por quê? Porque ele tem uma função comissionada no governo. Entendemos? Beleza? Tá? Cada um no seu quadrado. Governo é governo, prestador de serviço é prestador de serviço, trabalhador é trabalhador, né? E usuário é usuário. É óbvio que de vez em quando vai caracterizar, tá cheio de usuário que faz parte do governo, mas se faz parte do governo, ele não pode assumir a vaga como usuário. Tem trabalhador de saúde que faz parte do governo, mas se ele faz parte do governo, não pode assumir como a vaga do trabalhador. Fazer parte do governo, conforme está na resolução, muito simples. Aquele que tem um cargo de direção ou de confiança. Beleza? Tá? Ou ainda é um prestador de serviço da saúde. Ah, ele é usuário, mas ele também tem uma empresa que presta serviço da saúde. É óbvio que ele não pode assumir. A Maria é usuária e tem uma empresa que presta serviço da saúde. É óbvio que ela não pode assumir a vaga como usuária. Tá? Se ela quiser, ela assume a vaga como prestador de serviço da saúde. O sindicato patronal lá pode indicá-la. Beleza? Certinho? Então ela pode assumir, mas não como usuária. Porque cada um no seu quadrado. Ado, cada um no seu quadrado. Fechou? Como dizia o velho e antigo filósofo. Beleza? Show, tá? Entendemos essa parte? Ok. O item 13 vai no mesmo caminho. Vai no mesmo caminho. Só que o item 13 está dizendo especificamente aqueles que são membros do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Custos Legis, do Parquet, do Dominus Litis, ou seja, do Ministério Público. Beleza? Então, aqueles que fazem parte do Poder Legislativo, Judiciário e Ministério Público não podem participar como conselheiros. É uma proibição. É uma proibição. Não pode. Não é permitido. A grande questão aqui é identificar quem faz parte do Poder Legislativo. E a resposta é muito simples. Quem faz parte do Poder Legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados distritais, deputados federais e senadores. São esses que fazem parte do Poder Legislativo. Então eles não podem assumir uma vaga em nenhum conselho. Professor, mas o cara, ele é assessor, chefe de gabinete do deputado. Ele pode? Nada o impede por conta disso. Beleza? Não impede. Por quê? Porque ele não é membro do Poder Legislativo. Membro é aquele que tem mandato. Se tem mandato, é membro. Fechou? Judiciário é a mesma ordem. Quem é judiciário? É o juiz, é o desembargador, é o ministro. Beleza? Ah, o cara é assessor, ele é analista de direito e trabalha diretamente com o ministro fulano de tal. Não impede de assumir aqui o conselho como usuário. Certo? Por quê? Porque ele não é membro do judiciário. Ser membro do judiciário é ser juiz. É ter feito ali um concurso, ter assumido como juiz, tá? Ou ter entrado ali como um juiz na justiça eleitoral, dentro das vagas, tal, ou ter assumido ali através do 5º constitucional, do 3º constitucional, mediante ali as vagas que são para membros do Ministério Público, para advocacia, tá? Mas toda vez que assume, se torna membro do judiciário. Então, se é juiz, se é desembargador, se é ministro, obviamente na justiça, não poderá assumir aqui nenhuma vaga. Aí eles estão proibidos. E Ministério Público, da mesma forma. Quem são os membros do Ministério Público? Isso. O promotor, o procurador, o subprocurador. Beleza? Então, promotor, procurador e subprocurador não podem assumir, seja da onde que for. Tá? Ah, é o promotor de justiça, não pode. É o procurador da Justiça do Trabalho, não pode. É o subprocurador da Justiça Federal, não pode. Beleza?
Fechou? Não pode. Lembrando que Ministério Público são esses. Existem outros termos que também usa procurador, né? Procurador do Goiás. Esse é um advogado que defende o Goiás nas suas questões jurídicas, tá? Não é o que está aqui. Mas o que eu quero que você entenda é que quando falamos de Ministério Público não poder participar, são os membros. É o custos legis, é o parquê. Beleza? Aqueles que, sendo membro, é o Ministério Público por inteiro. Perfeito? Então, dentro desse contexto, esses não podem participar. Ah, tem um cara que é analista lá no Ministério Público. Pode? Pode. O cara é técnico no Ministério Público. Pode? Pode. Porque ele não faz parte do membro. Fechou esses dois tópicos? O examinador consegue derrubar muita gente aqui, se ele quiser. Muita gente mesmo, no 12 e no 13. Fechou, tá? 14, bem tranquilo, acredito que você já sabe, mas você não sabe, fique sabendo agora. Fazer parte do conselho, ser membro do conselho, é uma função não remunerada. Isso mesmo, trabalhar num conselho, ser membro de um conselho, é uma função não remunerada. O membro. Por quê? Por vários fatores. Primeiro, porque a resolução já diz. Então é não remunerada, tá? Lembre-se que ele só tem reuniões ordinárias uma vez ao mês, certo? Ele não tem que estar lá todo dia, ele tem as outras funções, ele trabalha com outras coisas, tá? Então é não remunerada, ele tem que ir lá uma vez ao mês no mínimo, ordinariamente e extraordinariamente toda vez que for convocado. Mas a sua função é de relevância pública. O que que isso significa? Vamos lá. Você... É uma suposição, tá? Não sei que você tá aí, mas é bem possível que seja mesmo. Você é enfermeiro, é enfermeira. E você assumiu uma vaga no conselho, dentro das vagas de trabalhadores, beleza? E aí o seu plantão caiu no dia de uma reunião ordinária ou de uma reunião extraordinária. Ou melhor, seu plantão tá marcado e aí marcaram uma reunião extraordinária no conselho. A pergunta é, você vai para o seu plantão ou você vai para a reunião do conselho? A resposta é para a reunião do conselho. Professor, mas eu vou levar falta no meu plantão. Não vai. Por quê? Porque é exercício de relevância pública. O que eu recomendo, que haja de boa fé, e informe lá o chefe. Você não, vai ter a reuniãozinha lá do conselho, não vou poder ir porque eu vou para a reunião do conselho. Beleza? Tá? É serviço de relevância pública. Você não pode levar falta por conta disso. Fechou? Tranquilo? Show, show, show. Você vai emitir, né? O conselho emite uma declaração de participação dos seus membros, tudo bonitinho nas reuniões que ele comparecer. E o conselho, né? Ele estabelece ações, ou melhor, cada conselho ele pode tomar algumas ações. Entre essas ações, ele pode estabelecer resoluções, conforme nós já comentamos, recomendações, fazer uma recomendação. Recomendação não tem força de ação infralegal, é só uma recomendação. A resolução, sim, é uma decisão infralegal que tem força de lei. A recomendação, não. É uma recomendação, tá? Recomenda-se que cumpra. Moções, também pode estabelecer moções e outros atos deliberativos. Outros atos deliberativos, a resolução só fala assim, outros atos deliberativos. Mas um que é muito claro, uma instrução normativa, por exemplo. O conselho pode estabelecer uma instrução normativa sobre determinada coisa, determinado protocolo. Ele pode fazer isso sim, beleza? E aí, para encerrar, alguns detalhes sobre a resolução. Lembre-se que a resolução é a maior, é a ação que o conselho tem mais força, seja ele conselho municipal, estadual ou nacional, beleza? Tá? Mas essa resolução, ela é feita pelo conselho e será enviada ao chefe do ministério, ou melhor, ao chefe do poder executivo específico, ao prefeito, se é municipal, ao governador, se é estadual, e ao presidente da república, se é nacional, tá? E este deverá homologar essa resolução. Ela só entra em vigor com a homologação do chefe do Poder Executivo da sua respectiva área, tá? O governo tem um prazo para essa homologação, por isso que ele fala assim, ó, serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de 30 dias, dando-lhe então publicidade oficial, coloca no Diário Oficial, beleza? Então, o chefe do governo, o chefe do Poder Executivo, prefeito, governador, presidente,
precisa homologar e ele tem um prazo de 30 dias. Mas e se ele não homologar? Se ele não homologar, entra em vigor a si mesmo? A resposta é não. Certo? Preste atenção nisso. Se não homologar no prazo, não entra em vigor assim mesmo, não. Não mesmo, tá? Caso ainda assim o conselho queira a sua homologação para entrar em vigor, né? Este pode buscar a validação recorrendo à Justiça e ao Ministério Público quando necessário. Quem vai decidir é a Justiça. O Ministério Público vai acompanhar como custos legis, como fiscal da lei, para fazer cumprir aquele processo, tá? Então ele recorre ao Poder Judiciário e aí o Poder Judiciário pode determinar a homologação. Beleza isso? Tá? Então, homologação 30 dias. Quem homologa é o chefe do Poder Executivo, chefe do poder constituído de cada esfera de governo. Né? Caso esse não cumpra um prazo, e se ainda quiser a homologação, é necessário recorrer à Justiça. Então a resolução diz, pode procurar o Poder Judiciário e até mesmo o Ministério Público para auxiliar nessa busca do Poder Judiciário para essa resolução. Beleza? Muito obrigado. Só digo então que até a próxima aula, e bem aqui já está ela, é a 8080 de 1990. Vai lá, a aula tá completinha, tá bonitinha, assiste ela aqui que vai facilitar bastante a sua aprovação, beleza? E lembre-se dos links aí abaixo, tudo bem? Que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.